Fala galera, estamos aqui no canal Fé e Razão e hoje nós vamos falar sobre o porquê Jesus usou parábolas entre alguns dos seus sermões. E essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e às vezes não tem uma resposta tão coerente. Então achei por bem falar sobre esse tema porque é um tema bem claro nas escrituras e que talvez traga coisas que você não tenha percebido. Então muitas vezes as pessoas dizem que as parábolas é uma linguagem que Jesus usou simples, do cotidiano, e que até as crianças entendiam. Na verdade, nós sabemos que não, porque em alguns momentos no Evangelho, Jesus falava parábolas e nem mesmo os seus discípulos, que era o alvo do ensinamento das parábolas, entendiam. Então ele utilizava sim uma linguagem simples daquilo que poderia ocorrer, o que tinha ocorrido, mas por trás daquilo existia um ensinamento sobre o reino de Deus. Então, o primeiro motivo que Jesus utilizou a parábola é porque, de acordo com Marcos capítulo 4, versículo 12, o texto diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus aqui está falando e está usando como analogia o texto de Isaías 6, quando Deus chama o profeta e diz como seria seu ministério, que ele pregaria, as pessoas não ouviriam, veriam, mas não entenderiam e seus corações seriam endurecidos. Ou seja, o próprio Jesus diz que para aqueles que estão de fora, as parábolas serviam como modo de juízo, como meio de justiça, para que eles não pudessem entender o reino de Deus. Era como uma repreensão, porque a parábola ela servia para que as pessoas que fossem chamadas por Deus entendessem e que confundissem a mentalidade daqueles que estavam de fora, ou seja, que não estava dentro do plano, do propósito de Cristo. O segundo motivo porque Jesus usou parábolas é porque o versículo 11 de Marcos diz que as parábolas eram o meio pelo qual Jesus revelava os mistérios do reino de Deus. O versículo 11 diz: e ele lhe disse: a vós outros é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se diziam por parábolas. Ou seja, as parábolas, apesar de sua linguagem simples, elas continham grandes verdades espirituais do reino de Deus. Ou seja, Jesus utilizou uma linguagem simples, mas que a sua aplicação era bastante profunda, justamente para ligar o motivo primeiro, que é para que os outros não entendessem, é que ele usou algo simples com uma profundidade. Então esse era um meio pelo qual Jesus usou para confirmar o propósito primeiro, que era de fazer justiça, ou seja, julgar já naquele momento aqueles que estavam de fora, e também revelar os grandes mistérios do reino de Deus. E o terceiro e último motivo que eu entendo que porque Jesus usou parábolas é porque nas parábolas Jesus revelava o caráter de Deus e muitas vezes o caráter humano. E é aqui que ocorre às vezes erros de interpretação, porque às vezes as pessoas olham para as parábolas e querem utilizar uma forma literal. Eles pegam aquele texto das 10 virgens, e quando o texto diz que 5 deixaram que acabasse o azeite e as outras guardaram, aí acabam aplicando de uma forma literal a igreja, dizendo que a igreja deve guardar o azeite e que as outras que não, mas na verdade aquele texto está falando sobre a liderança. Está falando porque quem preparava o caminho para a noiva? Quem que deve preparar o caminho para o encontro com Cristo? Se não a liderança. É a liderança que ensina, é a liderança que tem que ter a palavra. Então muitas vezes o erro de interpretação das parábolas é porque as pessoas olham para as parábolas e querem aplicar de uma forma literal. Por exemplo, quando você vê a parábola do filho pródigo, o que Jesus quer dizer? Jesus não está ensinando uma maneira de você aplicar a sua vida como o texto está dizendo, de uma forma literal, você vai varrer casa, vai procurar moeda. Não. Jesus está querendo dizer que Deus é aquele pai que perdoa, que recebe o filho que talvez saia, se desvie e que volte de acordo com o arrependimento que o próprio Deus concede. Então, ali está falando do amor do pai que recebe o filho. Está falando do caráter dos religiosos daquela época, que eram como os filhos de dentro, que faziam parte de Israel, mas que ao mesmo tempo estavam fora.
Então muitas vezes a parábola vai revelar o caráter de Deus e não meios para que eu aplique aquilo de forma literal. Por exemplo, você pode ver a do rico e Lázaro. Ou seja, se você for pegar literal, você vai achar que a pessoa que é pobre é salva e a outra que é rica vai para o inferno. E não é isso que o texto quer dizer. O texto quer mostrar que aquele que foi ao inferno, ele não tem em nenhum momento arrependimento no seu coração. Observe que o próprio texto, o rico diz, molhe minha garganta para que eu tenha minha sede saciada. Em nenhum momento ele diz, me ajude a ir para aí. Ou em outro momento ele diz, deixa que eu volte para que avise meus irmãos, para que não venha para cá. Em nenhum momento o rico se arrepende, em nenhum momento. Então isso mostra que aquela parábola quer mostrar justamente outros ensinamentos, o caráter daqueles que vão herdar a vida eterna e daqueles que não vão herdar. Então, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até mais.